tema da ministração é a chave que abre e ninguém fecha. Está em Apocalipse, capítulo 3, e versículo de número 7. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Se você não tem como fazer, nós vamos postar aqui o texto. Eu gostaria que você acompanhasse, porque é importante. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Glória a Deus. Veja que o próprio Yeshua declara: isto diz o que é santo. Jesus não só se auto-intitula, mas o próprio João contempla os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins, todos dizendo: santo, santo é o Senhor dos exércitos, santo, e eles ininterruptamente declaram as qualidades do Senhor, adoram o Senhor ali nos céus. Queridos, a santidade é uma das qualidades principais de Deus. Em Isaías 6,3 diz que ele é santo, e isto diz o que é santo, e isto diz o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi e que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Então, o próprio Yeshua está dizendo: eu que sou verdadeiro, eu que sou santo, estou dizendo para você, se eu abrir, ninguém fecha, mas se eu fechar, ninguém abre. Jesus, ele introduz a sua mensagem para João entregar à igreja de Filadélfia, mas introduz logo enfatizando: o que eu estou dizendo para você, João, é verdadeiro, porque eu sou verdadeiro. O que eu estou dizendo para você, João, é uma palavra de santidade, porque eu sou santo. Isto diz o que é santo. Queridos, esse texto que fala de uma chave que abre, mas também de uma chave que fecha. A palavra de Jesus sempre será a palavra final. Às vezes, nós oramos para uma pessoa, por uma pessoa não morrer, por uma pessoa ser curada. O desejo nosso é que ela seja curada. A palavra final não virá da minha oração. A palavra final virá da vontade soberana de Deus. Na sexta-feira passada eu falei que tem muitas pessoas que estão revoltadas com Deus. Mas imagine, querido, que Deus está no seu trono e dele não se aparta. Quando ele faz, ele é Deus. E se ele não faz, também ele é Deus. Esse texto, ele dá a base para essa expressão. Inclusive, tem um hino muito conhecido, não só por crentes, mas por descrentes também, que se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, ele é Deus, se curado for, ele é Deus, e também se não for, ele é Deus, porque ele tem a chave que abre e ninguém fecha, e ele tem a chave que fecha e ninguém abre. Se você coloca um currículo para uma empresa, você está esperando daquela pessoa que você entregou o currículo, ou da pessoa que vai analisar o seu currículo, dar a palavra final. E eu estou dizendo para você que esse texto que está aqui em Apocalipse 3, e este verso de número 7 está dizendo: a palavra final é de Jesus. Sua cura está nas mãos de Jesus. Sua faculdade está, em primeiro lugar, nas suas mãos e depois nas mãos de Jesus. Ele tem a palavra final.
A palavra final sempre será dele. E é interessante, queridos, que esse texto, ele fala, diz, o texto de Isaías, no capítulo 22, e o versículo de número 20, versículo de número 20, versículo de número 21, e também o versículo de número 22. Eu quero ler esse texto para você, porque é um texto, queridos, que fala da divindade, que fala do Senhor, que fala da sua santidade, que fala de que essa linguagem de abrir e de fechar já era uma profecia que falava de Jesus e que esse ser chamado Jesus iria ter essa qualificação. Isaías capítulo 22, versículos de número 20, 21 e 22. Olha só o que diz. E será que naquele dia que chamarei o meu servo, e Eliaquim, filho de Hilquias, e revesti-lo-ei da tua túnica, e esforçá-lo-ei com o teu talabarte, e entregarei nas suas mãos o teu domínio, e ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Agora olha só o que diz o verso 22. E porei a chave da casa de Davi e sobre seu ombro, e abrirá, e ninguém fechará, e fechará, e ninguém abrirá. Ora, Isaías, o profeta messiânico, está dizendo que nascerá alguém em Israel que vai ter essa qualificação. E agora, já nos céus, o Senhor já enfatiza que ele, que veio da linhagem de Davi, tem a chave que ninguém fecha, tem a chave que fecha e ninguém abre. Você compreende, meu irmão? Porque o que é isso? É aquele que tem a chave de Davi, controla o acesso ao reino de Deus, ele abre e ninguém é capaz de fazer diferente, de abrir porque ele abriu, ele fechou, de fechar porque ele abriu. Nós vimos isso acontecer com Deus quando ele, o Senhor, fechou a arca. E Noé, mesmo que quisesse abrir a porta da arca lá no dilúvio, Noé não conseguiria abrir. Porque quando Deus determina, quando Deus diz acabou, acabou, meu irmão. Então, por isso que a Bíblia diz que duro é cair nas mãos do Senhor. Duro é para o homem cair nas mãos do Senhor. Então tome cuidado com o que você está fazendo da sua vida. Porque se ele decretar, meu irmão, olha aqui, se ele decretar, não tem oração, não tem jejum, não tem campanha, não. Tem não. Ele tem a chave que fecha e ninguém abre. Sabe, meus irmãos, no versículo de número 8, Jesus começa a exaltar as qualidades daquela igreja. O versículo de número 8 diz o seguinte: conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Imagina, meu irmão, o Senhor, ele já abre uma porta para a igreja de Filadélfia. Ele já declara para essa igreja de Filadélfia, dizendo assim: eu já abri uma porta para você, meus filhos. E eu abri essa porta para vocês, porque vocês verdadeiramente não negaram o meu nome. Vocês não abandonaram a fé. Vocês, mesmo tendo pouca força,
Vocês, mesmo sendo fracos em algumas situações, vocês guardaram a minha palavra e vocês não negaram o meu nome. Oh, quantas pessoas têm negado Jesus? Quantas pessoas têm negado Jesus, meu irmão? Imagina, querido, as pessoas que deixam, abandonam a fé, voltam para a droga, voltam para a pornografia, a promiscuidade, voltam para a bebida, abandonam a igreja, abandonam a célula, abandonam a geração, abandonam a congregação, abandonam seu pastor e, acima de tudo isso, abandona Jesus e entristece o Espírito Santo. O Senhor está dizendo aqui que aquela igreja, mesmo, eu acho interessante esse texto, sabe, queridos? Porque ele diz assim que ele conhece as obras e ele já coloca uma porta aberta diante da igreja que ninguém vai poder fechar. Diante do Senhor, ele diz assim: eu conheço as tuas obras. Imagine que mesmo debaixo de forte pressão, eu não sei qual era a pressão que você estava vivendo. Eu sei a pressão aqui, pelo texto, nós podemos imaginar, pegar alguns elementos que existia ali na igreja de Filadélfia e dizer para você que a igreja de Filadélfia estava sob forte pressão política e estava sob forte pressão religiosa, e mesmo assim, eles não negaram a fé no Filho de Deus. Não negue a sua fé. Não abandone Jesus. Não volte para o mundo. Mesmo você se sentindo esse cristão fraco, limitado, querido, segura firme. Não deixa a peteca cair. Segura aí que o Senhor te dará a vitória. Estou dizendo para você, o Senhor te dará a vitória. Ser apenas firme e constante na obra do Senhor. Você não precisa ser um super crente, mas seja fiel. 3 qualidades: boas obras. Eles viviam no limite, mesmo com pouca força, guardavam a palavra de Deus, e mesmo debaixo de pressão, seja qual for essa pressão, não negaram o nome de Jesus. Porque naquela época, eu falo pressão política, porque é o seguinte: a pressão política era a pressão romana, ok? Ainda toda aquela região dominada pelo império. Continua a mesma história das outras igrejas, tá bom? E aí você fica perguntando, mas é quase a mesma coisa das outras igrejas? Sim, quase a mesma coisa, mas não era a mesma coisa. Não, não era. Porque aqui você vê o Senhor dizendo para a igreja que conhece as obras, e o Senhor não está achando falha nessa igreja, mesmo com pouca força, mesmo com limitações. E aí você fica perguntando, mas como era aquela igreja? Aquela igreja era uma igreja limitada. Inclusive era uma igreja que dependia demais. Ela só dependia de Deus. Porque nós vamos ver, meus irmãos, que essa igreja de Filadélfia era uma igreja que não tinha recursos financeiros. E que possivelmente era uma igreja de poucos discípulos. Diante de uma cidade imensa, de uma pressão forte política, e também lá dentro da cidade de Filadélfia, existiam os seus demônios, os deuses mitológicos, os deuses pagãos, os deuses gregos. Eles existiam lá dentro, mas eles ficaram ali, firmes. Eles não negaram. Pouca gente, firmes. Não tinha recurso financeiro, firmes.
Porque eu vou dizer uma coisa para ti, querido. Às vezes você vai numa congregação simples, né? Irmão, ali, todo mundo vestido simplesmente com roupas baratas, mas a glória de Deus, a manifestação do Senhor, a atmosfera é diferente. Não é porque na igreja, entre aspas, dos ricos, o Senhor não está presente, não é isso. É que tudo depende do nível de dependência de Deus. Se você não depende muito de Deus, sua vida com Deus é relapsa. Mas se você é um homem, uma mulher que busca o Senhor e sabe que você não pode dar um passo sem a direção dEle, é outra coisa, é outro nível espiritual. Nós estamos contemplando uma igreja assim, uma igreja que tinha pouco poder aquisitivo, uma igreja que tinha um número pequeno, mas uma igreja espiritualmente resiliente, forte, robusta, cheia de Deus, cheia da presença do Senhor, assim como eu e você seremos em nome de Jesus. Diz pelo menos amém aí, meu irmão, em nome de Jesus. Diga. Você sabe que a palavra Filadélfia significa amor, amor fraternal. Essa expressão Filadélfia, ela significa esse sentimento tão lindo e tão nobre, a koinonia, a comunhão, o amor por Deus, ou me desculpa, o amor pelo próximo, o amor fraterno, o amor entre irmãos. Aí o amor por Deus é o amor ágape, né? Queridos, a cidade de Filadélfia, ela era uma cidade que ela era estratégica, porque ela estava entre países antigos, como a Frígia e a Lídia. E ela foi fundada por volta de 140 a.C., entre Pérgamo e entre Átalo. Veja, a religião que lá imperava era uma religião grega, era uma religião pagã, eram deuses que tinham já seus próprios templos e já tinham seus próprios adoradores, que não era a igreja de Pérgamo e não era a igreja de Filadélfia, era uma igreja satânica. Essa cidade de Filadélfia, ela foi destruída num terremoto no ano 17 depois de Cristo. E posteriormente essa cidade foi reconstruída. Ali naquela região teve um terremoto muito forte e a cidade ficou apenas com os escombros. Mas a igreja que ali estava, ela permaneceu firme, porque o Senhor disse à própria igreja que Ele estava dando uma chave de uma porta de livramento, de bênçãos sobre aquela igreja, por causa da sua fidelidade. Agora vejam bem, queridos, nem tudo é flores, né? No versículo de número 9, coloca para a gente aí, Júnior, por favor. O versículo de número 9 diz o seguinte: conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. Agora é o versículo 9, tá bom? E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Veja, queridos, o versículo 9 diz isso. Analise comigo algo que é extremamente importante. Nós vimos numa ministração passada, e essa expressão sinagoga de Satanás em uma outra igreja da Ásia já existia. Quem eram esses filhos do diabo? Porque quem não é de Deus é do diabo.
que estavam introduzidos no meio cristão. Sabe quem eram, irmãos? Eram os crentes falsificados. Eram os crentes que se diziam serem fiéis e negavam a presença do Senhor. Ele fala aqui sobre os judeus, porque nós estamos falando de pessoas daquela época que estavam muito juntas e que parte delas eram judeus, judias. E essas pessoas eram falsas. Queridos, segundo o verso 9, eram cristãos mentirosos, hipócritas, falsos, por que não dizer os coxinhas da época, né? Aquele que fala pela frente e te apunhala por trás. Tem uma expressão que diz que existem os amigos da onça, aqui estavam os irmãos da onça. Existem os amigos, Júnior, e existem os irmãos. Aqui, a sinagoga de Satanás, eram os irmãos da onça. Aquele que falava muito bem contigo, e por trás falava mal de ti. Aquele que pela frente orava contigo, e por detrás fazia uma oração contrária, fazia uma macumba evangélica, né? Pois é, na época já existiam esses macumbeiros evangélicos, esses macumbeiros gospel, que queriam a destruição e a desgraça dos outros. Sabe, meus irmãos, Jesus disse para eles que eu conheço as tuas obras, conheço a tua tribulação, sei que tu és pobre, mas na verdade tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. E aí, o que é isso? Queridos, nós precisamos nos posicionar, nós precisamos ser homens, precisamos ser pessoas que sejam verdadeiros. Jesus começa a dizer à igreja da Filadélfia que ele é verdadeiro. Ora, se o meu mestre, o meu Senhor é verdadeiro, por que eu não consigo ser verdadeiro? Por que eu não consigo ser parecido com Jesus? Por que eu não consigo imitar Jesus? Eu tenho que ser imitador de Cristo. Paulo me convida, sejais meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Ele é verdadeiro e eu preciso ser verdadeiro. Você pode estar dizendo, eu sempre menciono isso aqui quando estou ministrando para a igreja, que nós não podemos falar meias verdades. Não vou falar a verdade porque vai doer. Eu não vou falar meia verdade porque eu vou ferir. Não, existe forma de você ferir, falando a verdade. Mas existe forma de você falar a verdade, sem ferir ninguém. Seja verdadeiro como Jesus. Seja verdadeiro com seu líder, com seu discipulador. Seja verdadeiro com seu pastor, com aquele que ora por você, que lhe ministra a palavra, que se preocupa com o seu bem-estar, que pode não fazer muito na sua direção, mas o pouco que pode, com certeza faz. Você que é líder, por que não ser verdadeiro com o discípulo? Por que não ser verdadeiro com a igreja? Por que não ser verdadeiro com a comunidade? Precisamos dessa qualificação, queridos. Nós precisamos entender que o Senhor nos chamou para vivermos uma verdade absoluta e não uma relativa. Doe a quem doer. Mateus 5,37, ele diz o seguinte: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Ora, se alguém lhe faz uma pergunta e você diz não, quando a sua obrigação era dizer sim, se alguém faz um questionamento e a sua resposta tinha que ser sim,
ao invés de não, e você troca, você está sendo mentiroso. Ah, mas o problema não, eu não posso meter num problema dos outros. A Bíblia diz que nós não temos que ser participantes no pecado dos outros. Tem uma diferença muito longa, muito grande. Ora, ser participante de um pecado ou ser participante de um problema. Ora, veja bem, você já está dentro do problema. De uma forma ou de outra. Agora você vai comungar com o pecado do A, do B, do C e do D? Não, nós não podemos passar a mão em cima de pecado. Pode ser líder, pode ser discípulo, pode ser o maior dizimista, pode ser o maior ofertante, pode ser o maior empresário. Pecado é pecado, fere e mata. Se eu não corrigir, se eu não ajudar, ao invés de eu curar, eu vou apunhalar e dar o tiro de misericórdia. Tem muitos líderes fazendo isso. Tem muitos discípulos também fazendo isso. Se omitindo. Não se omita, meu irmão. Sua palavra tem que ser uma palavra de cristão verdadeiro. Sim, sim e não. Não, acabou-se. Mas não tem mais, não tem todavia, não tem contudo, não tem entretanto. Não, não tem nada disso. É uma posição que nós fazemos, e isso se chama caráter. Isso é uma qualidade, isso não é um defeito. Ser verdadeiro com responsabilidade. Você que diz, não, eu falo tudo na cara porque eu sou verdadeiro. Não, você não é verdadeiro, você é um incompetente. Isso não é ser verdadeiro, isso se chama incompetência. Você poderia muito bem falar a verdade sem machucar, mas você sente prazer em machucar falando a verdade. Então isso não é uma qualidade, isso é uma debilidade, isso é um mau caratismo. Tá bom? Então nós temos que entender que a linha dos céus é de paz, não é de guerra. Se possível, tendes paz com todos e a santificação, que sem a qual ninguém verá o Senhor. O Senhor Jesus estava falando isso para a igreja de Filadélfia. Sabe, queridos? Sabe, esses cristãos falsificados, sabe o que eles são? Eles são o pau podre. Sabe o que é pau podre? É aquele que você está andando e ele quebra na sua mão ou quebra no seu pé. Você só faz tocar e ele já quebra. É o pau podre da igreja. Aqui, na igreja de Filadélfia, nessa cidade existia, e nessa igreja existiam ainda uns, porque na igreja, irmãos, é assim, ó, deixa eu falar para você. Eu sei que eu estou falando para pessoas não evangélicas, mas é para você compreender, e é até bom você ouvir isso. Na igreja é assim, existem os bons e os maus. Existem os pau podre, os irmãos da onça, e existem os homens fiéis, as mulheres de Deus, santas, existe. São joios junto a trigos. Jesus disse para os apóstolos não arrancarem, não expulsarem essas pessoas. Ele disse, não arranquem o joio, para que venha ferir o trigo, deixa eles crescerem juntos. Porque na colheita final eu vou pegar o joio, vou lançá-lo no fogo e vou pegar o trigo e vou colocar no celeiro. Então o trigo te acalma, joio te converte. Hoje é dia de conversão, hoje é dia de transformação, porque você está recebendo a palavra. Se você tem sido joio na congregação, se você tem sido joio na célula ou na geração, eu quero dizer que está na hora de você pedir ao Senhor mudar a tua essência, porque a essência de joio é desgraça, só vive e prega e gosta da destruição. O trigo não. O trigo é algo bom, é construtivo. O trigo alimenta, o trigo nutre, o trigo cresce bonito, aleluia, e faz com que prolongue e cultive a vida. Vamos lá, queridos.
Vamos aqui fazendo quase os finalmente. Jesus chama essas pessoas lá, na sua época, de hipócritas, que eram os fariseus, que pregavam uma coisa por fora, na frente, mas o intuito era pegar Jesus, fazer Jesus entrar numa pegadinha. Hipócritas. Jesus disse para que seja sim, 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 e não, não. O versículo 10, Junho, vamos aqui para a gente começando a trabalhar esse outro lado. Ele diz assim: como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Meu irmão, o que é isso? Eu estou perguntando de você, o que é isso, queridos? Jesus está dando uma palavra de incentivo para a igreja. Tem pessoas que dizem assim: o apóstolo ou o pastor vai para a igreja só repreendendo. Não, ele repreende, Jesus repreende, mas ele também conforta e consola. Aqui diante, você viu aqui, queridos, que a maioria da palavra de Jesus, a maioria das expressões de Jesus, são palavras de conforto, de consolo, de autoestima, de pegar essa autoestima e levar para frente, para cima, né? Com guardaste a palavra da minha paciência. Também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Por que ele está dizendo isso? Porque a igreja não desistiu. A igreja não desistiu. Não desistiu de Jesus, não desistiu da palavra, não desistiu da santidade. Mesmo contra tudo, mesmo contra todas as atitudes de homens que não gostavam dela, da igreja. Ele simplesmente, essa congregação pequena, essa igreja pequena, de baixo custo, de pouco recurso, era fiel e buscava a presença de Deus, buscava a presença de Jesus, mantinha o seu nome, não negava o seu nome, estava sempre, aleluia, fervorosa. Pode faltar tudo, menos a presença de Deus. Isso é maravilhoso, querido. É esse entendimento que nós temos que ter. Pode faltar tudo, só não pode faltar a tua presença, Senhor. Busque, deixa a sua alma se alimentar com essa palavra. Pode faltar tudo, só não pode faltar a tua presença. Queridos, meus irmãos, como eles não desistiram, Jesus garante protegê-los. Olha aí, eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre todo mundo para experimentar os que habitam sobre a terra. Essa proteção aos discípulos de Filadélfia pode ter acontecido de forma local ou de uma forma mais abrangente. Por que o senhor está dizendo isso? É o seguinte, queridos, essa referência que ele declara que haverá uma perseguição, ele diz assim: vai haver uma grande perseguição, mas eu vou guardar vocês. Essa perseguição, ela pode ter começado pelo reinado de Dominiciano. Dominiciano, ele causou terrível sofrimento e morte a centenas e até milhares de pessoas daquela época. A perseguição aos cristãos no Império Romano ocorreu de forma intermitente e durante todo esse período, todo esse processo que durou aí mais de um século, entre o grande incêndio de Roma, que foi feita por aquele maluco chamado Nero, no ano 64 depois de Cristo,
E esse doido chamado Nero, que tocou fogo em Roma, e que depois ficou cantando e acusando que tenha sido os cristãos que tivessem tocado. Então, houve, naquela época, inúmeras perseguições, mas a palavra de Yeshua para a igreja de Filadélfia era: eu vou proteger vocês, eu guardarei vocês na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro. Eu quero perguntar, quem de vocês quer ser guardado pelo Senhor na hora da provação? Eu quero. Eu preciso. Eu preciso ser guardado pelo Senhor na hora da provação. Porque eu quero dizer uma coisa, meus irmãos, que na hora da provação, os amigos vazam. Aqueles que vão só em casa tomar café, na sua casa tomar café, ou comer um peixe, e só vão quando tem comida, vão vazar. Aqueles até que você ajuda com dinheiro, com valor, com isso, com aquilo, vão embora. Na hora da provação, ou você está só, ou você está com Deus. Jesus estava dizendo para aquela igreja: na hora da provação eu vou livrar vocês. Vai vir uma provação para o mundo inteiro, mas eu vou livrar vocês. E eu vou experimentar os que habitam sobre a terra. Então tem muita gente já sendo experimentado nessa pandemia aí. Eu não vou sair de casa porque... Ei, tem pessoas que estão quase um ano em casa, trancadas. E o Covid chegou lá. Querido, na hora da provação, só Deus. Mas a tendência é menor de chegar. Claro que sim, mas se chegar alguém lá contaminado, vai contaminar todo mundo. Não precisa sair de casa. Não precisa. Mas a recomendação séria é: não saia de casa. Há uma tendência menor de se contrair, sim, claro que, com certeza, sem dúvida alguma. Mas que existem pessoas em Manacapuru, que já aconteceu isso? Já. Quando vem a provação, irmão, só Deus. Só Deus. Porque se Deus é por nós, quem será? Ninguém. Então, imagine que durante esse período houve essa perseguição e essa igreja não foi atingida porque Jesus disse que não seria. E eu creio na palavra dele. Não seria e não foi. Por quê? Por causa da fidelidade. Por causa de não negarem o nome dele, não abandonarem, não ser aquele... Maria vai com as outras. Porque fulano se desviou, eu vou desviar também. Porque fulano foi para a festa, eu vou também. Porque fulano estava bebendo uma cerveja, eu vou beber também. Porque o ciclano estava cheirando um baseado, fumando um baseado, ou cheirando uma cocaína, eu vou cheirar também. Maria vai com as outras. Querido, amado, deixe Jesus te moldar o teu caráter. Deixe Ele moldar as qualidades que já existem dentro de você, só precisam ser lapidados. Você é um diamante bruto, no qual o Senhor vai lapidando, vai dando forma e vai fazendo esse diamante ficar muito mais bonito, muito mais valioso e muito mais precioso. Mas se você não permite Jesus te lapidar, tu não permite Jesus te moldar, Ele é o oleiro que pega o vaso e que pode dar forma que quiser, mas se esse vaso é rebelde, não vai ter forma nenhuma, ou vai ficar deformado. E aí eu pergunto de você: você quer ser um vaso formado, formatado, uma forma bonita, ou você quer ser um vaso deformado? Então deixe Ele te moldar, deixe Ele fazer de você como o oleiro faz com o vaso. Eu usei 2 exemplos de lapidação, de formatação.
a lapidação do diamante e a formação do vaso. Todos dois têm o seu valor. É claro que o diamante é muito mais valioso, mas quando você vê um vaso bonito, um vaso bem feito, um vaso bem acabado, bem pintado, bem ornamentado, você vai criar os olhos em cima. Que coisa linda, que coisa bonita. Quem foi esse artista? Aí eu lembrei, né? O maior pintor do mundo. Ele está escrevendo, está formando, ele está pintando, ele está formando o quadro da minha vida. Deixa ele formar o quadro, pintar o quadro, fazer de você alguém melhor. Queridos, podemos então concluir o seguinte: que Jesus é aquele que tem a palavra final. É Ele que tem a chave que abre e que ninguém fecha. Nós podemos ver que não existe essa condição de rico ou de pobre, mesmo essa igreja sendo humilde. Nós vimos que ela foi fiel a Jesus. Essa igreja, ela rompeu com vontades próprias, com desejos próprios, ela rompeu para agradar a Jesus. Essa que, embora nós estejamos numa comunidade evangélica ou cristã, porque nós temos muitos amigos que são católicos, e também existe isso na igreja católica, que existem os falsos e os verdadeiros. Em todo canto, querido, vai ter os falsos e os verdadeiros, os originais e os falsificados, os piratas. E aí, você vai querer ser um pirata? Ou você vai querer ser verdadeiro? Você não foi pirateado, querido. O Senhor te formou, aleluia, te formou, te deu forma, te deu vida, soprou nas tuas narinas, aleluia, e hoje você pode glorificar a Ele, se voltar para Ele, porque a Bíblia diz que grandioso é o Senhor em perdoar. Ainda não está perdido. Não está perdido. Sua vida não está perdida, você está vivo. Você está aí em condições de voltar para Jesus e de ter uma nova vida. Mas não ter uma nova vida apenas porque você está enclausurado em casa, não. A sua decisão tem que ser uma decisão verdadeira. E aí ele diz aqui que através de todas essas situações, a igreja de Filadélfia, ela teve a proteção de Yeshua nessa condição, por causa dessa condição. Como tu guardastes. E aí, o versículo 11, Júnior, coloca aqui para a gente, por favor. O versículo 11 diz assim: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tu tens, para que ninguém roube a tua salvação, a construção que você fez, o galardão que você teve. Sabe que você e eu não podemos permitir que ninguém, absolutamente ninguém, entre, roube a nossa salvação e roube a nossa coroa. Jesus disse: guarda o que tens, para que ninguém roube o teu bem mais precioso. Eu pergunto, qual é o bem mais precioso? Dinheiro? Não, se morrer fica aqui. Casa? Não, se morrer fica aqui. Carro? Não, se morrer fica aqui. Roupa? Não, se morrer fica aqui. Mulheres que gostam muito de sapato? Sapatos? Não, se morrer fica tudo aqui. Sabe aquele ciúme que você tinha daquele notebook, daquela TV, daquele sofá? Vai ficar tudo aqui. O bem mais precioso
é a nossa salvação e a coroa da vida que o justo juiz colocará na nossa cabeça. Meus amados irmãos, é maravilhoso esse texto, é maravilhoso essa mensagem que Jesus põe à igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia que nós vimos, cujo significado é amor fraternal. Por isso, ele declara, aí o penúltimo versículo que diz assim, o versículo 12, Júnior. O versículo 12 ele diz: a quem vencer eu farei coluna no templo de meu Deus, dele nunca sairá, escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem vencer, coluna é base, é sustentação. E ele diz assim, nunca vai mais sair. No momento em que eu te eleger coluna no templo de meu Deus, no momento que eu escrever sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, que é a Nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Imagina, querido, a promessa que o Senhor tem, dizendo para mim e para você, nós estaremos sempre com Ele, nós nunca mais voltaremos a ter uma vida de dor, de sofrimento, de morte, de perda, de saudade. Essa é a promessa que Ele tem para nós. Eu farei coluna, eu escreverei sobre ele o nome, e também ele terá o meu nome. Jesus está dizendo, vai ter o meu nome nele, você vai receber o nome dele em você, o nome do Filho de Deus, do Salvador, do Alfa e do Ômega, do princípio e do fim, do Emanuel, do Deus conosco, daquele que era, daquele que é, daquele que há de vir, do Senhor dos senhores, do Rei dos reis, do Alfa, do começo, do Ômega, do fim. Que coisa maravilhosa! Esse é o galardão do Senhor. Agora, o último versículo, né, que é um versículo que ele sempre se repete, conforme nós já vimos nas ministrações passadas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Até nesse versículo, apóstolo, tem uma interpretação? Claro que tem. Eu vou dizer qual é. Você pode estar ouvindo agora, mas daqui a pouco você pode jogar essa palavra no lixo. Ou seja, esquecer, não dar atenção. O que ele está dizendo aqui é, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ou à igreja. Isso quer dizer, você que está ouvindo agora, atente para o que você está escutando, para que essa palavra não entre no ouvido e saia no outro, mas que ela entre pelo seu ouvido, desça o seu coração e fique gravada na sua mente. Para que essa palavra encontre um coração aberto, um coração abençoado, e como nós costumeiramente dizemos, uma terra fértil. Porque uma semente só nasce em terra que esteja adubada. Permita que o Espírito Santo adube o seu coração, para que você tenha condição de receber essa palavra, e essa palavra como semente, nascer e saltar para a vida eterna. Permita o Espírito Santo te dar direção. Eu não estou chamando você para a minha igreja, para o ministério onde eu faço parte. Embora, se você quiser vir, você é bem-vindo. Nós estamos instalados aqui na rua Benjamin Roberto, 1027. Antiga sede Porto Seguro. Mas
Não é esse o objetivo da live, da ministração. Eu estou pregando a palavra para um homem, para uma mulher, para uma pessoa que precisa de Jesus. Essa igreja de Filadélfia já tinha Jesus e cultivou a presença e a palavra de Yeshua no seu coração e testemunhou disso com as suas atitudes naquela cidade. Essa é a chamada, queridos, de nós sermos testemunhas vivas na rua, na escola, na praça, no trabalho, no carro, na moto, andando a pé ou de bicicleta. E eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Pai, nessa noite, eu peço perdão, meu Deus, de todas as falhas, fraquezas e debilidades da minha alma. Eu quero te pedir que nessa noite o Senhor me perdoe, que o Senhor, através do teu sangue, Jesus, me limpe, me restaure, me cure, me salve, reescreve meu nome no livro da vida, me dê essa alegria da salvação novamente, e que hoje, e a partir de hoje, eu possa testemunhar, tal qual a igreja de Filadélfia, possa ter um testemunho como o dela, daqueles irmãos humildes, simples, mas que, de fato, guardavam a palavra do Senhor no coração. Eu te peço que o Senhor me fortaleça, que eu vença minhas debilidades, minhas paixões, meus desejos, e que tudo isso fique para trás, e que eu possa superar, que essa força que vem de ti, aleluia, seja estabelecida em mim, e na minha vida, e através de mim, muitos sejam extremamente abençoados e tocados pelo Espírito Santo. No nome de Jesus eu te peço, no nome de Jesus te agradeço. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Realmente. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, realmente.